Olá, paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu coração, que a bênção do Senhor esteja sobre você. Que Deus te abençoe. Muito bem, vamos lá, nossa live das 18 horas e 30 minutos agora é live. Voar financeiramente, ser um administrador de abundâncias de Deus, ser abençoado. Ontem à noite estava conversando com um líder de grande expressão dessa nação, estava em São Paulo, e ele me convidou para fazer um seminário em junho sobre finanças. E eu até durante a conversa citei para ele que tem milhares de cristãos hoje que estão com a vida financeira desarrumada, desalinhada, e que muitos desses cristãos gostariam de ser até mais dizimistas, ofertantes, ou seja, ser mais generosas, gostariam de dar uma ajuda a alguém, mas não fazem isso, não é porque são pessoas ruins, porque elas são pessoas que estão endividadas, escravizadas, e elas se tornaram escravos de um sistema. Isso precisa mudar, precisa ter uma mudança. E uma das mudanças mais profundas que nós precisamos fazer é quando nós trabalhamos na organização financeira como um pilar, como um fundamento, aquilo que realmente te sustenta. A grande maioria das pessoas, gente, elas vivem pelo que o mundo ensinou a elas. Ainda que elas sabem que existe promessa de Deus, elas sabem que podem ser abençoadas por Deus, mas a praticidade é igual ao mundo. Elas fazem igual o mundo determina. E aquela pessoa que, por exemplo, Deuteronômio 28 está escrito, olha, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor seu Deus e a obedecerdes, a colocares em prática, então haverá uma bênção, vocês serão abençoados dentro de casa, fora de casa, no campo, ou seja, onde botar o pé será abençoado. E vocês vão emprestar a muita gente, nunca tomarão emprestado. Até o versículo 14, Deus vai definir só uma série de bênçãos. Mas do versículo 14 em diante, Deus vai dizer, se você não colocar em prática, se você não obedecer, você atrai um tipo de maldição. E a Bíblia diz que a maldição, ela não vem se não tem um lugar onde ela pousar. Ela não vem sem uma causa, ela não pousa, ela não se assenta numa vida sem uma causa. E aí a Bíblia diz que aqueles que não obedecerem no dia a dia, não colocarem em prática a obediência a Deus, eles serão escravos daqueles que o tornaram escravo através do empréstimo de dinheiro. Alguns pensadores, eles colocam sempre nos seus livros e tal, de que antigamente se escravizava pessoas com guerras, né? O cara que ganhava a guerra, ele pegava toda a população daquele país para trabalhar para ele, escravizar. Agora, hoje em dia, se escraviza pessoas com dinheiro, com dívidas. Então, uma grande maioria de pessoas, eles são escravos porque eles devem para alguém. Eles são boas pessoas, mas se escravizaram nessa área. Então é importante, eu quero conversar com você aqui, ó,
a importância da organização dentro do discipulado de Jesus. A gente precisa entender melhor o que é ser discípulo. Lucas 14, 27 diz assim, ó, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Essa cruz que Jesus está falando não é você botar um pedaço de madeira nas costas, não é isso. É os ensinos de Jesus. Discípulo quer dizer seguidor debaixo de disciplinas do seu mestre. Então Jesus está dizendo, se as minhas disciplinas não estiverem enraizadas, se não forem elas que gerem a praticidade de vida, então, na verdade, você não é meu discípulo. Jesus diz, lá em Lucas 6, não adianta chamar de Senhor e não fazer o que eu mando. Jesus está dizendo a questão de ser discípulo de Jesus. É ser um seguidor disciplinado. Um seguidor que segue as orientações, os ensinos de Jesus. E não tem isso só como um ajuntador nas suas memórias. Não é um ajuntador de conhecimento de Deus, é um praticante. Porque o que abençoa a gente não é o quanto de palavra a gente decorou, quantos versículos a gente decorou. É quanto a gente pratica da palavra de Deus. Então, ser discípulo quer dizer seguidor disciplinado. Se na sua organização financeira você não decidir seguir as orientações de Jesus, provavelmente você não vai ser um bom ofertante, não vai ser um dizimista, e até vai gerar outras doenças espirituais, como avareza, ganância, dentro do seu coração. E vai ser um administrador escravo. O que é um administrador escravo? É aquele que administra a falta de todas as coisas todos os meses. Todos os meses, ele sabe que existe abundância, mas ele administra a falta de tudo. Então, é muito importante, se você quer ser um administrador das abundâncias de Deus, você precisa ser um discípulo de Jesus, obedecer a palavra de Jesus. E aí é importante organização. Eu quero citar alguns textos da Bíblia, como Deus nos orienta a nos organizar e mudar o modus operandi da nossa vida, para que a gente saia desse estágio de escravidão, desse estágio de administrar a escassez, para um estágio de a gente administrar a abundância de Deus, não ser escravo. Mas olha o que diz Lucas capítulo 14, o versículo 28. Qual de vocês que quiserem construir uma torre, primeiro não se assentem e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Deixa eu dar um exemplo aqui, como você construir uma engenharia financeira, ou sua engenharia financeira. Mesmo de maneira mais simples, você vai precisar aprender a construir isso. A vida ela tem um começo e tem um fim. A vida ela tem um começo e ela tem um fim. Todos nós vamos começar a vida e terminar a vida. Ontem ainda estava falando com uma pessoa, estava jantando com um amigo meu em São Paulo, eu estava falando sobre isso. A vida é como um sopro. A vida é como um sopro. Eu tenho 64 anos de vida. E a gente, na verdade, quando alguém perguntar quanto a gente tem de idade, a gente não poderia dizer o que a gente viveu. A gente deveria dizer mais o que a gente espera que tenha pela frente.
Se a média de vida for 74 anos, eu teria aí 10 anos de vida, tecnicamente falando. Então, depois disso também, a vida ela é muito dependente dos outros. Então deixa eu fazer uma coisa, como você calcula a sua vida? Como você calcula o tamanho da sua vida? Quantos anos de vida você calcula que vai viver? Pega a média, o mínimo é a média. E aí, você precisa ver, entre você ser uma pessoa aí, vamos pegar 75 anos de vida, 75. Até os 20 anos você vai ter que estudar. Você vai ser criança, adolescente, jovem, vai estudar. Aos 60 você já não tem mais vigor para trabalhar. Então, na verdade, você vai ter aí entre 30 e 40 anos para trabalhar na vida. E aí você precisa saber quanto te custa viver. Quanto te custa viver agora e quanto te custa viver na velhice. Sempre vai ser mais caro mais tarde para você viver. Porque a carga de despesas, quando você for uma pessoa mais velha, vai ser maior. Os planos de saúde ficam mais caros. A quantidade de remédio que você toma vai ficar também maior. A vida mais velha, ela é mais cara. Então você precisa ver que tipo de construção, de engenharia você está formando para você não causar um desastre na sua vida. Como você se preparou, está se preparando para a sua aposentadoria? Senão você vai depender de alguém. Alguém vai ter que pagar essa sua conta. O seu filho, alguém da família. Ou você vai ter uma qualidade muito ruim de vida. Quando você precisa de algo de saúde, você vai ter que ficar em grandes filas. Eu estava lendo uma reportagem sobre um dos nossos planos de saúde governamentais, o SUS, de que há mais milhares e milhares de pessoas na fila esperando cirurgia. Muitas delas não vão completar esse ciclo, vão morrer antes. É triste de saber, mas é verdade. Mas também é verdade que grande parte dessas pessoas não se prepararam na vida. Não organizaram um projeto de aposentadoria. Mas onde está na Bíblia que ensina sobre isso? Quando Cristo faz as analogias na Bíblia, a gente precisa aprender, ter um ambiente de discernimento, de revelação, o que Cristo está ensinando. E é interessante, queridos, que Lucas 14, 29 e 30 diz, pois se lançar o alicerce no dia e não for capaz de terminá-lo, todos os que virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. A grande maioria das pessoas tem sonhos financeiros, começam projetos financeiros, mas acabam não terminando eles durante a vida. Deixam todos eles, às vezes, pela metade, só começado. Por isso a importância de uma organização. A importância de você se organizar dentro da lógica e dentro do milagre. A organização, ela funciona dentro dos dois ambientes. Aí você pode dizer, mas amanhã pertence a Deus. Claro, esse é o milagre da vida. Porque a gente precisa fazer tudo o que pode em obediência a Deus, mas ainda a gente depende de Deus. O amanhã não pertence, porque eu posso ter construído muitas coisas e amanhã eu partir dessa vida, porque a vida não pertence a mim, a vida pertence a Deus. Então,
Nós precisamos entender, mas Deus vai me curar, eu não vou tomar remédio. A nossa carne física, ela tem queda, ela tem decadência. Assim como você precisa comer para ela sobreviver, ela também tem a sua parte decadente. Cada dia ela tem uma curva, até os 30 anos a pessoa tem uma curva que só vai ganhando, né, coisas na vida, fisicamente falando também, em termos de saúde, depois faz uma linha reta, né, e depois faz uma queda, uma curva, a partir dos 35 anos, dia a dia vai perdendo saúde, vai perdendo força, vai perdendo musculatura, vai perdendo vigor, enfim, uma série de coisas. Agora, é interessante que a gente precisa se organizar, porque a organização, ela te protege, tanto na lógica, quanto na área miraculosa, no sobrenatural de Deus. Olha o que diz em Lucas 9, naquele episódio em que Jesus reparte 2 peixinhos e 5 pães. E o que diz a palavra, Lucas 9, 14. Estavam ali cerca de 5.000 homens. Mas ele disse aos seus discípulos, façam-nos sentar-se em grupos de 50. Ou seja, Jesus estava organizando a multidão. 5.000 homens, mais mulheres e crianças, os especialistas acreditam que tenha por volta de 15.000 pessoas nesse ambiente. Imagina você com 2 peixinhos e 5 pães, não é muito. A lógica quer dizer que não tem suficiência. O milagre, ele trabalha separado da lógica. Mas os dois, tanto a lógica quanto o milagre, precisam de organização para acontecer. Se Jesus diz, quem está com fome, corre aqui. 15.000 pessoas famintas, e eram famintas ao menos de uma refeição, porque eles estavam ouvindo a palavra desde a parte da manhã. Então não tomaram o café da manhã, não almoçaram, e agora seria a refeição da noite. Então, 15.000 pessoas, eles correriam para cima de Jesus e tomariam aqueles 2 peixinhos e aqueles 2 pães, aqueles 2 peixinhos e 5 pães, e na verdade ninguém se alimentaria, até se perderia esse alimento. Mas como Jesus sabia que para um milagre ocorrer precisa de organização na vida, ele mandou sentar em grupos de 50. E então Jesus fez alguns outros princípios acontecer ali. Primeiro, né, de fazer as pessoas olharem para o céu. E a Bíblia diz que ele levantou aqueles peixes, aqueles pouquinhos peixes e pães, levantou os olhos aos céus e fez as pessoas tirarem os olhos da necessidade terrena e olhar para o céu, onde existe a possibilidade de um milagre. Que um pouco na mão de Deus pode ser feito muito, mas tudo dentro de uma organização. Jesus organizou aquele ambiente. E depois Jesus, que essas pessoas se assentaram, se organizaram, Jesus mandou repartir. E repartiu-se pão e peixe para todas as 15.000 pessoas. Todos se alimentaram satisfatoriamente. E depois Jesus mandou recolher. E colheu-se 12 cestos de pães e peixes. Deixa eu dizer uma coisa. Você já notou que o princípio é tão poderoso, a chave é tão poderosa, que quando existe organização, até as sobras são muito boas? Até as sobras são grandes. Por isso que pessoas desorganizadas, elas perdem nos 2 sentidos, na lógica e perdem no milagre, na área miraculosa de Deus. Deus sempre vai operar com pessoas mais organizadas em milagre do que com desorganizadas. E eu sempre digo algo aqui, pessoa organizada, Deus usa. Pessoa desorganizada, quem usa é o diabo. Isso é uma coisa
É interessante que um dia um amigo meu, ele tinha as finanças totalmente desorganizadas. Cada 2 anos, ele falava uma coisa para mim, ele entrava numa falência pessoal financeira. E sempre me pedia dinheiro emprestado. E a gente emprestava dinheiro para aquele buraco que ele falava. Mas ele pegava aquele dinheiro e ficava devendo a mesma coisa. Um dia ele chegou para mim e ele falou, cara, eu tenho muitos cheques na praça e essa semana eles vão entrar e eu não tenho dinheiro, vai fechar minhas contas. Enfim, eu vou quebrar, falir. Eu falei, você deve muito? Ele falou, não, eu devo pouco. E ele me falou um valor. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vem lá no meu escritório, eu quero fazer algo com você. E aí ele chegou lá, eu peguei uma folha, eu falei, escreve tudo que você deve. Aí, depois eu olhei, revisei ainda, né? Apareceu mais contas na mente dele. Enfim, ele devia 10 vezes mais do que ele me falou que devia. Então, uma pessoa desorganizada financeiramente, ela é traída por sua mente. A sua mente vai traindo ela. Vai levando ela para uma desorganização e também leva ela para um fracasso financeiro. Ontem à noite eu conversei com uma pessoa e ela me falou, pastor, mas nem todas as pessoas vão ser ricas no mundo. Verdade. Sempre vai existir os escravos. Sabe quem vai ser abençoado no mundo? Aqueles que ouvirem a palavra de Deus. Aqueles que praticarem a palavra de Deus. Aqueles que se organizarem debaixo da instrução de Deus. Aqueles sempre serão abençoados, em qualquer lugar, em qualquer época, em qualquer estação. Porque as crises no mundo, elas são cíclicas e sempre vão existir. Existiram sempre. Contemporâneo a nós, o mundo é feito de planos e de crises. Mas quem é que vai ser próspero? É aquele que obedece à palavra de Deus. Prosperidade não é para todo mundo. Prosperidade é para quem obedece à palavra de Deus, quem se organiza, quem é discípulo de Jesus. Eu lembro quando eu comecei a fazer as minhas planilhas de organização financeira. Você organiza um mês, tem que organizar um trimestre, um semestre, um ano. E eu uso até hoje. Eu sempre faço a minha organização financeira antes de um ano, para começar o outro ano já organizado. Ao menos a média dos meus gastos, os gastos fixos. E normalmente, eu tenho dentro do mês que eu gasto, disponível no banco para pagar minhas contas. E para pagar o ano todo das minhas despesas fixas, do custo da vida, do escritório, eu tenho aquilo aplicado 1 ano antes. Então eu não estou trabalhando hoje para viver o ano de agora, para usar o ano 2023. O que eu estou ganhando hoje, eu estou usando para armazenando para viver o ano de 24. Me organizando. Eu sei, e tenho falado isso com lágrimas no meu coração, tenho dito isso constantemente para minha casa, para minha família, principalmente para minha esposa. O quanto Deus tem sido miraculoso conosco. O quanto, além daquilo que a gente organiza para ganhar durante um mês, como Deus multiplica isso. Como Deus multiplica as bênçãos, os bens, porque Deus é um Deus miraculoso. E a pessoa que se organiza financeiramente, ela ganha na lógica, naquilo que ela se organizou, e ela também ganha no milagre.
pode ter certeza absoluta. A pessoa que se organiza, ela ganha na lógica e ganha no milagre. Deixa eu orar, amanhã a gente continua esse assunto aqui. Amanhã a gente continua esse assunto aqui. Você recebe essa palavra? Escreve aí, diga assim: eu recebo essa palavra no nome bendito de Jesus. Vamos profetizar os Salmos 112. 112. Queridos, eu estou passando para vocês um ensinamento bíblico, algo que pode gerar no seu coração tantas bênçãos, mudança de vida. Se você quer ser um administrador de abundância de Deus, pega essas chaves, começa a colocar em prática, começa a aplicar a palavra de Deus na sua vida. E você vai ver que em pouco tempo você vai ter mudanças na área financeira. Vamos lá profetizar o Salmo 112. A Bíblia diz assim, ó: como é feliz o homem que teme o Senhor e que tem grande prazer em seus mandamentos. Seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens e de pessoas íntegras. Grande riqueza há na sua casa. A sua justiça dura para sempre. A luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que dá com generosidade e com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre eles se lembrarão dele. Não temerás mais notícias, seu coração está firme e confiante no Senhor. O seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários, reparte generosamente com os pobres e sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê e fica irado, range os dentes e definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Que a bênção desse Salmo 112 esteja sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua casa. Amém? Antes de nós orar, já pode colocar aí seu pedido de oração, mas antes da gente orar aqui, eu queria falar algo para você. Todos os meses nós tiramos uma oferta missionária aqui no YouTube. Enfim, aqui. Você pode fazer da forma que aparece aí na tela. A Bíblia diz aqui, nesse texto, sobre ser generoso. O coração da pessoa generosa. Ela dá com generosidade. Esse ambiente de dar com generosidade abençoa melhor os seus negócios. A Bíblia diz que ela conduz melhor os seus negócios. E eu queria, todos os meses nós ajudamos uma quantidade, no mínimo de meia dúzia a 10 missionários que estão em países, em locais diferentes, com necessidades. E são necessidades muito grandes, querido. Tem pessoas que vivem em países que às vezes o nosso dinheiro representa mais para eles, às vezes menos. Porque eles vivem em países onde a moeda é o dólar. Então, se a gente mandar 100 reais, são a mesma coisa que 20 dólares só. O custo de vida é caro. E eu queria te convidar para você dar uma oferta nessas missões agora de maio, uma oferta que Deus falasse o seu coração. Eu sei que às vezes, em tudo aquilo que nós ajuntamos, uma pessoa só poderia dar aquilo. Mas às vezes nós pensamos, eu vou dar um pouquinho. Dá o que o Espírito de Deus falar ao seu coração. Se Deus não falar nada com você, não dá, porque você ainda não aprendeu esse caminho da prosperidade. O caminho da prosperidade é um caminho da alegria, do Espírito Santo falar com a gente, de você poder semear, porque você é generoso, você aprendeu o ambiente da prosperidade. E eu queria que você ouvisse o Espírito Santo.
e você semeasse com necessidade. Por exemplo, tem uma necessidade só, eu vou expor aqui, de um ministério, de um pastor que cuida uma igreja em uma comunidade, onde as pessoas são extremamente pobres. O carro dele, que nós doamos em outro tempo, estragou o motor, que arrumar o motor. Então só essa pessoa precisa de uma oferta boa para pagar os custos do motor. E assim por diante a gente vai olhar a necessidade de cada um que expõe aqui para a gente. E são pessoas que fazem um trabalho maravilhoso, alcançam pessoas onde a gente não alcança. Então eu queria que você fizesse uma oferta, que o Espírito Santo falar ao seu coração. Eu já quero te agradecer aqui pela semente que você vai colocar, pela semente que você vai semear, mas aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. Amém? Tá aí a condição, você tem na tela aí o Pix, né? Eu não sei, no Instagram tá aí ou não? Tá no Instagram aí, no YouTube tem aí o Zé, quem mora fora do país, né? Pode fazer, quem mora nos Estados Unidos, pode fazer também pelo PayPal, quem mora na Europa. Tá aí no comentário fixo tem a condição de você fazer. E o Pix aqui no Brasil, tá bom? Vamos orar ao Senhor então. Abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu coração. Pai querido, nós te damos o louvor, o Senhor é um Deus bom, um Deus maravilhoso. E eu quero me ajuntar em oração nessa hora, junto com essa pessoa, com esta família, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero declarar agora a bênção de Deus sobre essa casa, a bênção de Deus sobre essa família. Meu Deus, que ela possa vencer a luta que ela está atravessando, os desafios que estão diante dela. Meu Deus, eu declaro aqueles que estão orando por salvação sobre a sua casa, sobre os seus filhos, sobre o seu cônjuge. Meu Deus, aqueles que estão orando por libertação de vícios, de drogas, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora uma palavra abençoada, um milagre de Deus, de salvação, de libertação. Meu Deus, aqueles que estão com os filhos sem alinhamento espiritual, sem alinhamento emocional, em o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Meu Deus, oro por todos aqueles que estão debaixo de um espírito de inveja e não conseguem romper. Meu Deus, eu quebro todo espírito vindo de bruxaria, de feitiçaria, em o nome do Senhor Jesus. E eu declaro agora, essa pessoa livre, abençoada. Meu Deus, eu oro por aqueles que estão debaixo de opressão, de depressão, de angústia, de medo, de tristeza. Ora mantoro kotoshoro mantarababa. Sim, eu vejo uma pessoa que está numa fazenda, atado num espírito de tristeza. Eu oro agora por você, que esse espírito seja rompido, quebrado na sua vida. Em nome do Senhor Jesus, que esse espírito seja rompido, quebrado em sua vida. Eu te abençoo agora. Que um fluir do Espírito Santo esteja vindo sobre você. Pai querido, eu oro por cada pessoa que precisa de um milagre físico, que precisa de cura, que tem dor no corpo, dor de cabeça. Eu oro para que essa enxaqueca saia agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Essa enxaqueca seja quebrada agora. Eu oro por essa pessoa que está com dor no estômago, no intestino. Em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu oro por esse câncer no intestino. Seja livre, seja curado agora.
Meu Deus, eu oro por essa mulher que tem caroços, nódulos no seio. Em nome do Senhor Jesus, que isso desapareça agora. Meu Deus, eu oro para aqueles que têm um problema na coluna, em nome de Jesus. Eu oro para essa pessoa que está com um nervo ciático inflamado, está com dores nas pernas, nos joelhos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Seja curado agora, em nome do Senhor Jesus, seja curado. Meu Deus, eu oro por essa pessoa que precisa de um milagre financeiro, precisa do pão sobre a mesa, de uma porta do emprego aberta, meu Deus, de um livramento de uma escravidão, em que está perdendo os bens num processo judicial, em nome de Jesus, que o Senhor traga um livramento. Meu Deus, aqueles que precisam de uma porta aberta, de um romper, de um destravamento, que tem uma herança para receber, tem uma aposentadoria para receber, um direito trabalhista, um dinheiro para receber, em nome de Jesus, que haja um destravamento. Meu Deus, aqueles que sonham em comprar casa própria, em comprar mais uma casa, em abrir um negócio, uma filial, em nome de Jesus, expandir os seus negócios. Eu quero abençoá-los agora, declarar um tempo de uma unção financeira, de uma bênção financeira sobre as suas vidas. Dê sabedoria ao coração dos teus filhos. E eu creio num milagre vindo sobre as suas vidas. E eu oro no nome de Jesus. Você vai dizer junto comigo: eu recebo e eu creio e eu vou viver esse milagre de Deus. Amém, povo querido, povo abençoado, povo lindo do Senhor. Uau, quanta unção de Deus aqui, né? Quanta unção de Deus. Pega essa palavra, compartilhe essa palavra com alguém, abençoe a vida de alguém, abençoe o coração de alguém. Alguém precisa dessa palavra, alguém precisa desta oração. É muito importante. Alguém precisa desta oração. Compartilhe com alguém. Curte também aí, é importante. Se você não é inscrito em nosso canal, aí embaixo tem a palavra inscrever-se. Clica aí, inscreve-se aí. Depois vai aparecer um sininho, clica no sininho para você receber as notificações, tá bom? Amanhã, 5h30 da manhã, 5h30 da manhã, nós temos uma live de oração, Pai Nosso. São 7, 8 minutinhos só, tá bom? Um grande beijo no coração, que você tenha uma noite muito, mas muito abençoada, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.